O assunto de hoje vai ser aquela coisa assim que ninguém fala, ninguém comenta, mas é sobre a cozinha. Não o fogão em si, mas uma parte da cozinha que é muito importante. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. A cada 3 meses eu faço uma limpeza na despensa da minha cozinha, então isso inclui um armário que eu tenho aqui embaixo, eu também tenho embaixo desse balcão aqui, eu tenho 2 gavetões e a geladeira, então, né, eu procuro limpar, tirar tudo que tem dentro, limpar, lavar, principalmente as prateleiras da geladeira, levo lá no tanque, as cestas, tudo, faço aquela limpeza, né? E eu tava lembrando que há uns bons anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, cada vez que eu fazia essa limpeza, tá, eu tirava muita coisa, gente, vencida, mas muita coisa. Sabe quando você compra assim aqueles enlatados e que vai vencendo e você não usa? Então era leite condensado, era farinha que eu não usava, não. Às vezes farinha de fubá, farinha de trigo, tanta coisa que eu não usava e que vencia e eu estava guardado ali. E o que você faz? Quando tá um alimento, não sei se vocês, mas eu não uso alimento vencido. Então eu tinha que me desfazer. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo isso e eu peguei um saco de lixo ali de 100 litros e encheu o saco. Eu disse assim, mas eu tô jogando dinheiro fora. E foi a partir daquele momento que eu vi ali, e isso era uma coisa muito constante, mas era uma coisa muito constante. E eu comecei a perceber que se eu não estivesse com vontade de mudar, aquelas coisas iriam a continuar, tá? Quer dizer, sempre compra, joga fora, aliás, era assim o ciclo. Comprava, não usava o alimento, esse alimento vencia e eu tinha que jogar fora. Isso por muitos anos, né? Então, né, aquela coisa assim, tá limpando, daí vai jogando fora. Mas foi aquela vez que eu enchi aquele saco lá de 100 litros de alimento que eu joguei fora, que eu fiquei pensando assim, pera lá, tem alguma coisa errada e eu tenho que mudar. Como que eu mudei, gente? Como que eu mudei? Comecei a fazer um planejamento, sim. Nesse meu planejamento alimentar, eu comecei a observar assim, quantas pessoas moram, né? Quantas pessoas tem dentro da casa, então quanto que você precisa de alimento para estas pessoas. Então tem todo um balanço ali que a gente faz, né? Se você tem uma família grande lá, um pacote de farinha de trigo de 5 quilos, não? Pode ser que dê para um mês. Mas se você tem uma família pequena, 1 quilo de farinha de trigo pode ser que seja o suficiente, depende daquilo que você vai preparar. Então, como a minha família não é grande, eu disse assim, então, quanto que vai por pessoa, né? O que eu vou preparar em casa? E a partir do momento que eu decidi aquilo que eu iria fazer em casa, tá? Eu montei um cardápio. Eu tenho um cardápio semanal. Tá? Tais dias, é isso, aquilo e aquele outro. As verduras e frutas, eu sempre vou pela verdura e fruta da época. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, aqui na minha região, nós temos ali começa em dezembro, finalzinho de dezembro até praticamente março, até o finalzinho de março, nós temos a temporada de frutas de caroço, nós temos uva. Então, estas frutas que são da região, elas ficam mais baratas. Então, eu vou usar estas frutas, não? Eu procuro usar estas frutas. Agora, de abril em diante, começam as frutas cítricas aqui na minha região. Então, começa lá a produzir laranja, as bergamotas, as polcãs. Então, procuro utilizar destas frutas da época.
Não que às vezes eu não compre outras frutas que vêm de fora, não, que nem banana, a nossa região aqui não produz banana, mamão também não produz, então. Mas eu sempre, quando eu vou no mercado, eu sempre observo aquilo que está em oferta, que está um pouquinho mais barato, né? E vou fazendo esse balanço dentro do meu planejamento. Mas ter um planejamento de alimentos, daquilo que você vai fazer de alimento na tua casa. Outra sugestão, se você tem uma família grande, pense em fazer o pão na tua casa em vez de você comprar pão. Pense em fazer o bolinho em vez de você comprar o bolo. Não? Então, são coisas assim, porque às vezes eu comprava farinha de trigo, tá? Na hipótese que eu fosse fazer pão e eu não fazia pão. Então aquela farinha estragava, eu não fazia pão, eu não fazia massa de pizza, eu não fazia nada com aquela farinha e comprava tudo pronto. Então por que eu comprava farinha? Para dizer que tinha dentro do armário lá e aquela farinha ia vencia e eu não usava. Gente, quando nós queremos ter uma organização, essa organização parte de um planejamento. É óbvio, não existe você querer organizar a tua cozinha e você ter uma cozinha próspera, tá? Porque quando você joga alimento fora, dentro do Feng Shui, o alimento que você está jogando fora não é um alimento abençoado. Então, olha quando você começa a praticar o Feng Shui e você sabe que a cozinha é um espaço onde você vai criar a energia da prosperidade, principalmente da prosperidade financeira. Quando você compra alimento, não usa e joga fora, você está jogando dinheiro fora. Tá? É a mesma coisa que alguns Feng Shuistas dizem, o dinheiro vai pelo ralo. Aqui estava indo dinheiro pelo ralo, porque comprava, não usava, ficava vencido e ia pro ralo. O dinheiro jogado fora. Gente, como vocês viram, é importante tudo aquilo que eu falei, tá? Assim como nós cuidamos dos nossos alimentos, a gente cuida das nossas roupas, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da manutenção da nossa casa, da limpeza da nossa casa. E para a gente conseguir fazer tudo isso, nós precisamos planejar, tá? Que nem hoje. Hoje eu estou aqui, eu dediquei esta tarde para fazer essa limpeza aqui na minha cozinha. Estou lidando com água sanitária, estou lidando com produtos químicos, então eu coloquei o quê? Uma roupinha mais velha, porque eu sei que se esbarrar ali, ela pode manchar. Então, a gente ter esse cuidado e ter uma certa organização em planejamento é fundamental, principalmente quando nós queremos aplicar o Feng Shui dentro da nossa casa. É muito importante nós nos planejarmos, é importante ter esta organização, porque senão a gente vai ficar naquela que pinta uma parede hoje, tá? Não fez direito, não colocou fita, não fez direito, ficou tudo borrado, e daí diz bem assim, daqui uns tempos eu reformo e daí eu arrumo de novo. Então quer dizer, você nunca sai, você fica patinando no mesmo lugar, você não sai daquele lugar. Então se pergunte, por que às vezes você se acha que a tua vida não progride? Por que às vezes você acha que está parado naquele lugar e não tem progresso em nada? Porque você não está fazendo um planejamento. Nem que seja simples, que nem eu disse hoje, sobre a questão da despensa, a questão dos alimentos, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, qual é o meu menu ali que eu vou fazer, ali o meu cardápio que eu vou fazer durante a semana, antes de eu ir para o mercado, o que eu vou comprar, a quantidade que eu vou comprar. Eu não vou comprar 10 quilos de tomate se eu só uso 1 quilo de tomate. Este planejamento que é importante, gente. Em tudo, mas em tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, é importante a gente planejar. Então, ter esse planejamento é fundamental. Mas agora eu vou fazer um convite para você. Você que gosta de falar sobre Feng Shui, planejamento e organização da casa, se inscreva aqui, porque aqui nós falamos sobre isso. E aqui eu também estou fazendo uma série que é colocando mão na massa, gente.
Eu tô reformando a minha casa, eu mesma, sem saber nada, gente, eu não tenho prática, então eu vou lá, estudo, leio e faço o quê? O meu planejamento, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, devagarinho, com muita organização, né? Porque tem que conciliar aquelas horinhas ali, e vocês vão ver que eu tenho aqui uma playlist desta reforma, quer dizer, é o diário da reforma. Então, eu tenho todo um planejamento de quantas horas que eu posso me dedicar para fazer isso durante a semana na minha casa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.